Hoje é dia de eu contar histórias que vocês mandaram pra gente aqui pra Terra do Medo. E claro, só tem história assustadora. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo de histórias que vocês mandaram aqui pra gente. E eu não deixei o Vitor falar oi hoje. Oi, gente, como é que vocês estão? A gente sempre traz histórias assustadoras, mas hoje tá um negócio complicado. Vamos ver se vocês vão ter o mesmo medo que eu tive de uma história que a Cibele me contou, hein, gente? Das histórias que eu vou contar hoje, eu só contei uma pro Vitor e ele não deixou eu terminar a história, tá? Porque ele ficou com medo. Eu me arrepiei todo. Arrepiou real, assim. Antes da gente ir pras histórias, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente tem o nosso Apoia-se, que é o que ajuda a Terra do Medo a se manter, a tá aí, firme e forte. São valores de 5 e 10 reais. E tem ali umas recompensas bacanas, caso vocês queiram e caso vocês possam apoiar. Dá uma olhadinha, muito importante pra gente. E vamos então pra primeira história de hoje. A primeira história foi mandada por uma inscrita que pediu, sigilo total. Sigilo. Então é no sigilo, gente. É no sigilo e a gente vai entender por quê. Porque essa história, complicated, já dizia Avril Lavigne. Na época que isso tudo aconteceu, eu tinha meus 13, 14 anos de idade. Eu e a minha família, a gente tava morando em São Paulo. E nessa época, eu descobri que eu tava ali com um pezinho na depressão. Um certo dia, eu fui dormir e eu tive um sonho muito esquisito. Eu tava num beco escuro, mas tinha uma luz amarela ali, uma aura meio sombria mesmo. E apareceu um homem vestido todo de marrom e com um chapéu marrom. Esse homem tava atrás de mim e eu já gelei porque no sonho eu tava num beco sem saída. Esse beco não tinha saída, então não tinha pra onde eu correr. Daí abriu uma porta. Uma senhora saiu, uma senhora toda enrugada mesmo. Ela saiu de lá, me olhou com cara de deboche, virou pro homem que tava atrás de mim e falou: pode matar. O homem então tirou uma faca que tava ali na roupa dele e veio na minha direção, veio pra cima de mim. Eu comecei a me debater, comecei a gritar e de repente eu acordei. E era minha mãe que tava em cima de mim. A minha irmã tava no pé da minha cama, assim, com uma cara meio assustada, meio catatônica, e o meu pai tava entrando no quarto desesperado. E a única coisa que eu conseguia ouvir eram os cachorros da vizinhança que estavam berrando, latindo muito alto. De acordo com a minha família, gente, eu tava berrando de uma forma que parecia que estavam me atacando mesmo, que estavam tentando me matar. Nessa hora eu olhei ali no relógio, era coisa de 4h40 da madrugada. Os dias foram passando, as coisas foram acontecendo, só que meus pais começaram a brigar muito. Era briga o tempo inteiro. Eu tava ficando cada vez mais triste, não sabia mais o que fazer. Até que um dia, o meu pai tava se preparando pra sair, ele ia na academia, e aí ele falou alguma coisa com a minha mãe. Nisso que eu ouvi a voz dele, eu levantei assim a cabeça. Foi quando eu vi, atrás do meu pai, aquele homem que tava no meu sonho. Esse homem tava sorrindo pra mim e falou: eu tô estragando tudo por aqui. Depois disso, eu comecei a me sentir muito mais sensível ao mundo espiritual, ao mundo paranormal. E eu não sei se era por conta da depressão ou se era alguma coisa que tava fazendo eu ter esse dom, assim, de ter mais sensibilidade com o mundo espiritual. Eu já cheguei a ver, eu já cheguei a sentir muita coisa esquisita, muita coisa feia. Hoje em dia, o meu pai não mora mais com a gente, meu pai saiu de casa, né? E aí eu decidi finalmente contar pra minha família toda essa minha experiência. E no momento em que eu contei, gente, eu descobri que eu não tava ficando louca. Isso porque não era só eu que tava sentindo umas coisas esquisitas, uma energia pesada, coisas estranhas acontecendo. Não era só eu, tava todo mundo sentindo a mesma coisa. Eu não sei o que aquele cara do sonho tava tentando estragar, mas eu tenho certeza que por um breve momento ele conseguiu fazer isso. Hoje em dia eu peço muito a Deus pra não ver mais esse tipo de coisa. Eu sou muito católica e eu percebi nessa minha jornada, nessa minha experiência, que por mais que a gente não veja e não sinta as coisas, elas estão ali. Fim da primeira história. Gente, na hora que eu cheguei na parte, eu estou estragando tudo aqui, o Vitor falou assim: obrigada, não precisa mais contar. Falei mesmo, gente. Ai, eu não queria escutar mais não, já era de noitinha, assim, eu não queria escutar não, eu queria era dormir. O Vitor, gente, não queria nem estar gravando esse vídeo aqui comigo. Ele falou que ia sair do quarto, ficar lá do lado de fora esperando eu terminar de gravar. Isso mesmo. Eu falei, vai gravar sozinha também com essa história aí. Ô, gente, mas é complicado, né?
Porque quando eu li essa história, eu li ela tem um tempinho. Depois que a gente fez o último História dos Inscritos. Aí eu li, fui selecionar umas histórias. Gente, eu me identifiquei tanto porque... Cruzes, se identificou com o que, velho? Sabe por quê? Por causa da casa lá do Rio de Janeiro que eu morava. Tá. Aquela casa, gente, tinha alguma coisa, assim. Sinceramente, tinha alguma coisa nela. Tá, mas ninguém apareceu pra você falando que vai estragar tudo, não, né? Não, mas a pessoa agia em silêncio. Ah, tá. O espírito agia em silêncio. Porque nunca chegou pra me falar nada, mas eu já vi coisas, já ouvi barulhos. E assim... É muito complicado, né? Porque a gente fica sem saber o que fazer. Mas eu espero que esteja tudo bem. Pelo que parece, pelo que eu entendi, tá tudo bem hoje em dia, né? Se a pessoa conseguiu escrever, tá tudo bem, né? Não, assim, tudo bem que eu digo... porque eu já vi relatos, causos das pessoas falando assim, isso acontece até hoje. Outro dia eu tava ouvindo uma história da Deia que ela já começou, o Luz Acesa, a história de terror, Não Inviabilize. Ela começou falando, gente, vou contar pra vocês uma história que está acontecendo atualmente. Então essa escrita nossa tinha que ter escrito assim, ainda não estragou tudo. Ainda não. Nossa, mas nem vai. Torcendo para não estragar tudo. Limpa tudo. A segunda história do Matheus. E, Matheus, você vai me perdoar, mas eu achei muito divertida a sua história. Com todo respeito, tá? Porque a história é pesada também. Eu aposto que o Vitor vai ficar com medo. E talvez alguns de vocês também fiquem. Então tá, então depois você conta. Por que você achou divertida? Tá bom, vamos lá. Certa noite, eu e meu namorado, a gente decidiu marcar um date ali na casa dele. E a gente gosta de fazer esse tipo de rolê, sabe? A gente vai pra casa, ou pra minha casa, ou pra casa dele. A gente escolhe um tema e a gente vai ver uns filmes, a gente pede um delivery. Então a gente fica ali papeando, vendo um filmezinho e comendo coisa gostosa. Toda vez tem um tema, né? A gente gosta de escolher um tema. E o tema dessa festinha, desse date, desse rolê, era terror. Daí, beleza. Escolhemos os filmes que a gente ia ver, pedimos a nossa comidinha, tudo pronto, tudo delícia pra começar o date. Mas antes de eu contar o que aconteceu, eu acho importante eu mencionar uma coisa. Eu tenho muito medo do sobrenatural. Eu morro de medo de fantasma, ou qualquer coisa que tenha a ver com o mundo paranormal. E não tenho medo nenhum de serial killer, essas histórias mais da vida real. Já o meu namorado, gente, ele morre de medo dessas histórias de serial killer, de assassinos e coisas da vida real. E do sobrenatural ele não tem medo, ele é super de boa, não acredita muito. Então acaba que nossos medos meio que contrastam ali, né? Ou se completam, não sei. Voltando para a história, um dos filmes que a gente assistiu naquela noite foi Candyman. Esse mais recente mesmo que lançou. Quando a gente acabou de ver o filme, ele sabendo que eu sou cagona pra caramba, que eu morro de medo, ele começou a falar assim, opa, vou pro banheiro, vou invocar o Candyman. Opa! E é um quarto com suíte, assim, no quarto dele e tal. E aí ele ficou indo, eu falando assim, olha, para com isso, porque se você for brincar com essas coisas, pode ser que você não invoque o Candyman, né, que é uma criatura inventada, mas pode ser que atraia coisas ruins. Se eu fosse você, não mexia com isso, não. E ele lá, opa que eu vou, olha que eu vou. No filme, você tem que falar 5 vezes o nome do Candyman, e aí ele começou a falar Candyman, na frente do espelho, e foi falando, até que ele falou 4 vezes, e parou de falar. Na hora que ele parou na 4ª vez, eu olhei com uma cara feia pra ele, tipo, nossa, eu não acredito que você vai fazer isso. Daí ele parou e ficou zombando da minha cara, porque ele viu que eu tava com medo. Ele saiu do banheiro, e na hora que ele saiu do banheiro, ele olhou pro corredor, a porta do quarto tava aberta, e ele simplesmente ficou petrificado. Nessa hora, eu comecei a fazer cara de bunda, porque eu achei o quê? Tá fingindo que tá vendo alguma coisa pra me deixar com medo e não tô gostando, não gostei desse tipo de brincadeira e fiquei olhando com cara feia pra ele. Só que eu percebi que ele tava começando a tremer. Ele começou a sentir muito frio. E é aqueles frios que a gente fica batendo boca mesmo. Nisso ele pegou uma coberta, se deitou na cama e ele simplesmente não tava conseguindo falar nada. Ele só tava coberto e tremendo muito. Nessa hora eu comecei a ficar realmente preocupada porque não tava aparecendo mais zoação de forma nenhuma. Até porque a gente mora num lugar, gente, que é muito quente, que até no inverno é muito quente. Então nada tava justificando aquele frio que ele tava sentindo. Eu comecei a sentir que o ambiente tava meio pesado,
pesado, as coisas não estavam muito bacanas, e eu tenho meio que essa sensibilidade, sabe? Quando o ambiente não tá muito legal, tem uma energia estranha, eu acabo sentindo, às vezes eu sinto na pessoa mesmo, eu acabo vendo que não rolou, não tem uma energia muito bacana. Quando ele acabou se acalmando mais, ele me explicou que quando ele olhou na direção do corredor, ele viu alguma coisa se mexendo na sala, e depois que ele viu essa coisa se mexendo na sala, ele sentiu como se fosse uma brisa passando por ele. Vitor não vai dormir hoje. Não vai. Não gostei das histórias. Não terminou ainda. Pode ir embora. Essa brisa que passou por ele, gente, tava muito gelada, muito gelado. Por isso que ele começou a tremer de frio. E eu não aguentei, gente. Eu soltei um belo e sonoro, bem que eu te avisei. Porque mexe com quem tá quieto, gente. Só deixar quietinho lá que não dá nada. Mas aí eu fiz ali um ritualzinho, uma coisa meio limpa tudo. Pra tirar aquela coisa que tava pesada, pra tentar pelo menos. Mas você acha que a história termina por aí? Se você acha, você tá bem enganado. Os pais do meu namorado são espíritas, né? Daí eles moram em Portugal e eles ligaram no dia seguinte pro meu namorado pra perguntar se tava tudo bem. Porque eles tiveram um sonho muito ruim com ele. Nesse sonho, tinha um homem todo de preto observando meu namorado dormir. Isso, eles ligaram no dia seguinte que o meu namorado fez essa brincadeirinha idiota que teve essa consequência. Mas eles estavam tentando ligar no dia que isso tava acontecendo, mas ele não atendeu porque a gente tava junto, a gente tava vendo filme e ele acabou recusando a chamada. No meio da semana ele me ligou perguntando se eu podia ir pra casa dele porque ele tava com muito medo de dormir sozinho. E como eu morava perto, eu decidi ir lá e dormir com ele o resto da semana. Quando eu cheguei lá eu vi que a energia da casa tava densa, não adiantou muito aquele ritual que a gente tinha feito, tinha tentado fazer, a energia tava muito pesada ainda. E os pais dele tinham passado ali uma listinha de coisas pra gente fazer, um ritual com incensos, com velas, pra poder tentar drenar essa energia ruim que tava lá. E com o tempo, com bastante tempo, essa energia foi indo embora e aí tudo voltou ao normal. Hoje em dia, tá tudo de boa. Mas eu acho que depois desse acontecido, ele começou a ter medo tanto de serial killer quanto do sobrenatural. Fim da segunda história, gente. É sobre isso. É sobre isso. Ai, amor, quando você tava já falando Candyman, tava repetindo, eu já ia te interromper, eu já ia falar, para, Sibeli, tem um espelho bem aqui. Mas eu não tô na frente dele. Tá, indiretamente tá sim, tá no mesmo ambiente que ele. Mesmo ambiente, essa é a nova regra do Vitor. Confio não. Ô, gente, mas eu falei que eu achei a história divertida, foi com todo respeito ao namorado dele, porque ele deve ter passado um cagaço. É porque é o famoso, né? Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. E não parece muito cena de filme? Porque isso aconteceria super num filme em que a pessoa é cética. Porque sempre em filmes de terror tem a pessoa que é cética. O próprio Candyman tem, não tem não. Não sei se eu tô enganado, mas no filme... Eu acho que tem, eu não lembro direito. Acho que tem. Um personagem que é assim também, que não acredita, né? Sim, sempre tem, gente. Sempre tem um personagem que não acredita. Eu sempre lembro do Mika de Atividade Paranormal. Do primeiro Atividade Paranormal. Que é o namorado da menina, que ele não acredita em nada, fica debochando e tal. No final, o quê? Morre. Não que você vá morrer se você for mexer com essas coisas. Mas é aquela coisa, pelo menos uma lição a gente pode ser que receba se mexe com esse tipo de coisa, sabe? Não, é muita coincidência também, né? Os pais ter sonhado, né? E ter visto essa imagem perto dele bem no dia. Eu ficaria muito nervoso. E realmente, assim, o Candyman é uma coisa inventada, né? Tipo, é uma obra e tal. E, gente, o problema não é ser exatamente aquilo que viu no filme. O problema mesmo é desafiar, sabe? Que nem o tabuleiro Ouija. Pode ser que você não acredite no tabuleiro Ouija, mas tem todo um simbolismo por trás, toda uma energia por trás, sabe? Sim, e ele pode mirar no Candyman e acertar, ó, na loura do banheiro. Entendeu? Você nunca sabe onde você tá se metendo. Ou qualquer outro ser aí, lenda urbana, que envolve espelho também. Não sei, não conheço todas. Eu não mexo com nada, assim. Acho melhor prevenir do que remediar. Vamos pra terceira história, mas antes, deixa aquele like, que se você tá aqui até agora, quer dizer que você tá gostando do vídeo. Então não custa deixar aquele like pra alavancar o vídeo pra Terra do Medo crescer cada vez mais. E se puder também, gente, compartilhe esse vídeo. Pode ser na sua rede social e marca a gente lá pra gente ver, curtir e comentar a postagem de vocês também. A terceira história é do Zu.
Ele pediu pra ser identificado assim, achei chique. E ele, gente, achei incrível, porque ele tava prometendo mandar história. Tava prometendo. Aí ele mandou a história. A gente fez a história, aí depois ele mandou mais. Inclusive, se tiver mais, pode mandar mais. A gente tá querendo mais, sempre mais. E você também, se você estiver assistindo esse vídeo, você tem uma história sobrenatural, ou uma história, não necessariamente sobrenatural, mas uma história que te assustou bastante. É uma história que dê medo na gente. Sim, não precisa ter fantasma, pode ser uma situação da vida que você passou um perrengue. Até porque muitas das histórias que a gente conta aqui, a gente fica com mais medo, às vezes, de pessoas, né? De gente aí, ó, gente real assustando a gente. Exato, exato. Então, se você passou por um perrengue muito doido, gente, manda aqui no e-mail, tá? É contatonaterradomedo@gmail.com. Ah, eu acho chique que essa história tem título, tá? Chama Luzes na Represa. Tudo aconteceu antes de 1992. E eu não sei a data exata. Na verdade, eu só sei que aconteceu antes de 1992 porque foi antes do nascimento do meu primeiro filho. Estávamos eu, meu marido, minha irmã e o marido da minha irmã. A gente decidiu acampar num lugar que fica a 88 quilômetros da cidade. Já estava bem de noite e como a gente estava longe de qualquer centro urbano, não tinha nenhuma luz iluminando ali a represa que a gente decidiu acampar perto. A não ser, né, umas luzes de lanterna, umas coisas assim, lampião, que os próprios campistas estavam levando. Foi passando o tempo, a gente estava lá se divertindo, o meu marido e o marido da minha irmã estavam louquíssimos já, chapadíssimos de bebida, que eles estavam bebendo pra caramba. Já eu e a minha irmã, a gente estava mais de boa, a gente não gosta de beber, então a gente não tinha colocado nenhuma gota de álcool na boca. Em determinado momento, a gente tava lá de boa, até que a gente olhou pro céu e viu uma estrela. Só que essa estrela tava muito mais brilhante do que as outras estrelas. E essa estrela começou a fazer uns movimentos muito rápidos. Tudo em linha reta, assim, mas muito rápido. O meu marido e o meu cunhado, depois, né, que eles já tinham bebido bastante, eles decidiram se comunicar com a estrela. Sim, eles pegaram uma lanterna e começaram a fazer código Morse pra estrela. Quanto mais eles piscavam a lanterna, mais a estrela se mexia. Foi então que simplesmente a estrela desapareceu do céu e, gente, a represa se iluminou inteira. Era como se tivessem ligado vários holofotes em cima da represa, mas a água continuava paradíssima, não tinha uma onda, não tinha nada se mexendo, mas estava tudo iluminado, tudo. Tava tão iluminado que parecia que o lago tinha congelado, assim, tava tudo meio branco, parecendo gelo. Só que apesar de ter toda essa luz, a gente não conseguia ver de onde que essa luz estava vindo. A gente só via a luz. Eu e a minha irmã, a gente correu pra dentro da barraca. A gente tava com muito medo. A gente fechou o zíper. O meu marido e o marido dela continuaram lá fora, chorando de emoção. Eles estavam adorando. Enquanto isso, eu e a minha irmã também estávamos chorando, porém de medo. Isso durou alguns segundos, até que a luz simplesmente desapareceu. E desapareceu de uma hora pra outra, como se isso não tivesse acontecido. Tudo voltou a ser como era antes. Hoje em dia a gente até consegue contar essa história, sabe? Com bom humor e tal, mas a gente continua sem uma explicação pro que aconteceu. Fim da terceira história. E eu só tenho uma coisa a dizer. Aliens. São eles. Aquela musiquinha de Arquivo X. Gente, então temos aí um relato de OVNI, aliens, ET. Não, e tipo assim, é um relato diferente, né? Porque só viram a luz. Mas eu não achei tão diferente assim, porque tem muita gente que também fala, ai, iluminou e depois saiu, assim como entrou. Mas ninguém viu nave nenhuma. Eu achei chique. É, mas esse treco brilhante que eles ficaram ali se comunicando com ele, poderia ser a nave. Sim, com certeza. Mas, então, era uma nave invisível que só emite luz. Porque quando chegou perto, né, teoricamente chegou perto, iluminou tudo, mas eles não viam de onde a luz estava vindo. Eles não conseguiam ver. Então, assim, pra mim é um relato diferente, eu gostei. Se foi fanfic, 7 de 10. Poderia ter melhorado um pouquinho, assim, essa fanfic. Eu acho que faltou enredo, acho que podia ter prolongado mais um pouquinho. Queria ouvir mais dessa história. Queria saber mais, os detalhes. Mande a segunda parte. Tinha mais gente, porque falou ali que não tinha muita luz, mas só de lanternas, não sei o que, de quem tava acampando. Tinha mais gente no local? Vocês conversaram com essas pessoas depois? Faltam esses detalhes.
E ó, você que mandou essa história, Zu, você assiste os vídeos, então você pode comentar aqui embaixo que eu quero saber. Gente, se não foi fanfic... Mas se foi fanfic, finge que não foi, porque eu gosto de ser enganada com histórias de terror e de aliens, tá? Mentira, gente, aqui a gente só traz histórias de verdades, tá? Como é que a gente sabe? Não, assim, se você mandar A gente acredita que a história é de verdade e a gente passa pra frente. Sim, tem vezes que a gente fica assim... tá bom... Mas tem vez que eu acho que dá pra sentir quando a história é meio inventada, quando a pessoa acaba exagerando. E relatos de OVNI, relatos de ET, é parecido com esse, assim, sabe? Essa coisa de ver luz. E a gente achou interessante trazer aqui pra vocês também, pra discutir. Eu não sei, gente. Pode ser que tenha outras explicações também, porque era só a luz. Deixa aí embaixo se você teve alguma ideia de que pode ser. É porque eu não consigo, gente. Toda vez que eu vejo alguma história de coisa no céu, já me vem aquele cara descabelado do History Channel falando aliens. Pra mim é a minha explicação. E com esse fundinho musical, se vocês estiverem ouvindo... Gente, a gente geralmente limpa o áudio, né? Mas se a gente não conseguir limpar essa música, tá com trilha sonora o tempo inteiro do vídeo. Sempre. Um sertanejão entre vocês. Sim, pra tá naquele climinha de música gostoso, ouvindo uma musiquinha, uma música historinha de corno. Exatamente. Mas essas foram as histórias de hoje. Se você tiver uma história assustadora também, manda pra gente pro nosso e-mail contato@gmail.com. E a gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês assistirem. Um é um muito polêmico que a gente lançou agora na semana passada, da tier list das Final Girls. Esse foi polêmico, gente. Polêmica atrás de polêmica. Se não tá entendendo o que eu tô falando, assista que vocês vão se revoltar também, talvez. Sidney injustiçada. É injustiçada. Justice for Sidney. Exatamente. E se você já assistiu o vídeo da tier list, assiste o outro que o YouTube tá te recomendando, tá bom? O importante é continuar na Terra do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!